aqui é que as multidões, elas gritavam Hosana, né, Hoshaná, nas maiores alturas, ou salva-nos nas maiores alturas, as multidões. Mas quem permanecia com o Senhor em todos os momentos? Porque se nós olharmos, por exemplo, o apóstolo Pedro, nós vemos que Pedro, muitas vezes, Pedro teve algumas atitudes que talvez alguns intelectuais não teriam, alguns sabichões, mas Pedro seguiu Jesus o tempo todo. Até quando Jesus foi preso, Pedro estava lá fora no pátio, olhando de longe, mas seguia. Pedro, ele foi para cima de um soldado, cortou a orelha do soldado Malco. Pedro andou sobre as águas. Em todas essas ocasiões, Pedro teve algum tipo de repreensão ou Pedro teve alguma certa falha, mas Pedro estava ali. Então, muitas vezes, Deus observa isso. Deus precisa de defesa? Você acha que Deus precisa de defesa? A tua resposta foi não, você está correto. Agora, será que Deus não se agrada quando Ele vê os seus filhos saindo em defesa e não se preocupando com as suas próprias vidas? Como a Bíblia fala dos heróis da fé, mesmo em face da morte, não amaram as próprias vidas. Será que nós estamos, como cristãos, no Brasil, preparados para dar a vida pelo Evangelho? Ou será que nós estamos nos ofendendo com qualquer pregação genuína e verdadeira e correndo para lugares onde vão massagear o nosso ego? Ou será que nós estamos correndo de pessoas que falam a verdade e nós estamos todos como meninos melindrosos, meninos e meninas melindrosos? Será que estamos prontos a dar a vida pelo Evangelho? Agora, somente a palavra de Deus pode nos transformar a ponto de isso ser verdade em nossas vidas. E somente esses é que serão salvos. Nós não podemos nos enganar. Verdadeiramente pertence à Igreja de Cristo aqueles que são guiados pela palavra. E aqueles que são guiados pela palavra vivem para o seu Senhor. Então, aqui em Marcos capítulo 11, a partir do verso 7, fala assim: levaram um jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Amém? E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Eu quero aqui trazer algumas compreensões e mostrando o que significa muitas vezes Jerusalém. Jerusalém, ela é a cidade do grande rei. A nova Jerusalém descerá do céu. Jerusalém, ela é a cidade de Cristo. Jerusalém é onde se passou a maioria dos cenários bíblicos. Jerusalém, ela é a cidade mais citada na Bíblia. E Jerusalém é o centro da vontade de Deus espiritual. Quando Jesus disse para os discípulos que eles seriam cheios do Espírito Santo, que do alto desceria o revestimento, o poder, Jesus disse lá em Lucas 24:49, não vos ausenteis da cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui nós podemos ver uma coisa muito interessante. Independente do discurso, o que você notou aqui? É que as multidões clamavam, Hosana, Hoshaná, esse é o profeta que haveria de vir, este é o Messias. Mas quando é para entrar no templo, quando é para ir para Jerusalém, quando é para realmente estar ligados ao ensinamento, porque a Bíblia diz que Jesus entrava no templo e ensinava, somente os discípulos ficam próximos. E uma coisa muito interessante, quando nós vemos lá em João capítulo 6, onde estavam ali reunidos 70 discípulos, quando o Senhor Jesus começa a falar que Ele é o pão vivo que desceu do céu, 58 discípulos vão embora, a maioria. Porque ali Jesus está falando, vocês têm que seguir a mim. As minhas palavras são verdadeiro alimento. A minha palavra é que vai nutrir a tua vida espiritual. Quase ninguém quer isso. Muitos falaram, olha, esse discurso é muito duro, quem pode? E aí a Bíblia diz que Jesus já conhecia, sabia quem havia de crer. Isso é muito grave. E eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui muito interessante.
E aí Jesus então pergunta para os discípulos, para Pedro, pergunta para os discípulos, vocês não vão embora? E Pedro diz, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe por quê, meus amados? Porque nesses dias que nós estamos vivendo, as pessoas viveriam e andariam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não seguiriam o conselho de Deus. Efésios 4,17 fala isso. Eles andariam na vaidade, cada um na vaidade dos seus próprios pensamentos, como fala em 2 Timóteo capítulo 3, verso 4, que seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E Jesus falou que os dias que identificariam o tempo do fim seria o tempo em que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Agora, muitas pessoas estão enganadas e cegas. Mas por quê? Porque o próprio Deus permite e envia a operação do erro e do engano para darem crédito à mentira. Olha a gravidade disso. Isso está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 a 12. Pode confirmar. Mas por que Deus permite que muitos deem crédito à mentira? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Sabe por quê? Não querem ser discípulos. Sabe o que discípulo quer dizer no grego? Matetes. Que quer dizer aprendiz. Isso requer tempo, meus amados. Isso requer disposição. E isso requer, acima de tudo, fé. Fé para quê? Para continuar se dedicando à palavra. Você quer ver uma coisa interessante? Jesus diz lá em João, capítulo 15, verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. E aí uma coisa interessante, se você olhar aqui, abre por gentileza. A gente não vai, vou procurar não me estender, mas por favor, tem muita riqueza nisso que nós estamos falando. Aguenta um pouco, é necessário, é isso que eu estou falando. As multidões não ficavam porque era difícil. Olha o que Jesus fala com relação a ser discípulo. A palavra de Deus. Veja que Maria ficava sentadinha ouvindo a palavra de Deus. E quando foi no momento de ter um conforto na alma, Maria teve, Marta não. Jesus chorou junto com Maria. Olha o que Jesus fala aqui em João 6,45. Está escrito nas profecias. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Olha a gravidade disso. São pessoas, a Bíblia diz lá em Deuteronômio 33:3, que as pessoas que Deus realmente acolhe os povos e aqueles que são dele, assentam-se aos seus pés para aprender as suas palavras. Então Jesus fala coisas aqui, principalmente aqui em João, que se nós não estivermos ligados na videira, nós não ouviremos a palavra. Ficam até tarde aqueles que ouvem a palavra, aqueles que querem se alimentar do pão vivo que desceu dos céus, que é a palavra de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. São pessoas que estão ligadas à palavra. Por quê? Porque são pessoas que reconhecem. Sabe como é que você reconhece a voz de Cristo? Pela palavra. Quando alguém está falando, se eu estou falando aqui e você é uma pessoa ligada à palavra, você reconhece a voz de Cristo. Você sabe se realmente eu estou pregando a verdade ou não. Porque Jesus disse em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A palavra, o que ela vai fazer em nós? Ela vai purificar a nossa alma. Quando nós ouvimos a palavra e nós colocamos em prática essa palavra, não para nos darmos bem financeiramente ou em algum desse tipo de coisa, mas quando nós ouvimos e queremos nos alimentar, e a Bíblia diz em 1 Pedro 1,22, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade da palavra de Deus. Então, ficar até tarde, meus amados, como o texto diz aqui, como nós estávamos aqui meditando, ficar até tarde não é opcional. Veja, as multidões estavam clamando, Hosana, Hoshaná, Hosanas nas maiores alturas, mas somente os discípulos ficaram até tarde. Agora, isso, eles não estavam dando uma de bobo ali, ficando até tarde. Não é opcional. Sabe por que não é opcional? Porque Jesus diz em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você sabe que não é opcional perseverar e ficar até tarde? Esse ficar até tarde quer dizer uma perseverança. Veja como quantos estão parando à beira do caminho. Veja quantos estão retrocedendo. Veja quantos já desistiram.
Veja quantos já se amoldaram a esse sistema mundano que nós estamos vivendo. Veja o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, verso 1 a 3. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus e de Cristo Jesus, que não vos conformeis com este século, mas que apresentai os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A Bíblia diz em Romanos capítulo 2, verso 4 a 11, e a vida eterna aqueles que perseverando em fazer o bem, em buscar a palavra, buscam glória, honra e incorrupção. Estes receberão vida eterna. Então não é opcional. Veja o que diz lá em Hebreus 10, 36. Necessitais de perseverança, então não é opcional, meus amados. Perseverar, ficar até tarde, ir aonde Cristo está, reunião cristã, louvor, adoração verdadeira, genuína, não é opcional, porque um dia isso vai fazer falta. Sabe o que também não é? O que é ficar até tarde? É o oposto do que nós estamos vivendo nos nossos dias. Veja que 1 Samuel capítulo 13, verso 11 a 13, Saul, ele se rebelou contra a palavra de Deus, sabe por quê? Por causa das circunstâncias. As pessoas estavam se afastando dele. Olha, deixa eu te falar uma coisa, meus amados. Não se importe. A Bíblia diz que realmente nós ficaremos sozinhos. João Batista preparava o caminho do Senhor e pregava a verdade. A Bíblia diz que era a voz do que clamava no deserto. Jesus ficou sozinho. A Bíblia diz que a maioria não andavam mais com ele porque o discurso era duro. Porque as pessoas não querem verdadeiramente conversão, porque sabem que vai gerar problema para elas. Ficar até tarde é quando não tem holofotes. Sabe o que é holofotes? Lembra o que eu falei aqui, que o texto mostra? Enquanto Jesus estava passando, montado no jumentinhas, e ali é o Messias, e Hosana nas maiores alturas, e glória a Deus, e salva-nos, e coloca os ramos, e coloca as vestes. Mas quando Jesus entra no templo e vai para Jerusalém, só os discípulos o acompanham. Ezequiel 33 e 32 diz assim: Tu és para eles como quem canta canções de amor, como quem tange bem, mas ouvem as tuas palavras e não as põem por obra. Tito 1,16 diz: No tocante a Deus professam conhecê-lo, mas o negam por suas obras. Em Mateus capítulo 11, verso 7, Jesus, falando de João Batista, perguntou para as multidões: O que vocês saíram a ver no deserto? Um profeta? Eu vos digo que muito mais do que profeta. Agora, se vocês procuram holofotes, se vocês procuram vestes resplandecentes, se vocês procuram vestes suntuosas, isso vocês encontram nos palácios. Aqui não. Aqui é a palavra de Deus que vai produzir vida. Veja o que Jesus fala da oração, da comunhão. Quando você for orar, entra nos teus quartos, fecha as portas sobre ti. É o que vai falar do período de tribulação que nós vamos passar. Lá em Jeremias, lá em Isaías 26, 20. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Pode ninguém estar te vendo, mas Deus te vê. Deus está te vendo na escuridão. Deus está te vendo no meio da multidão. Deus está te vendo quando ninguém mais está te vendo. Quando todos te abandonam. Ficar até tarde, meus amados, é quando essa sociedade que nós estamos vivendo, ela está totalmente anti-Deus e corrompida, até mesmo dentro das igrejas. E mesmo assim, como Noé, nós decidimos e continuamos crendo no chamado para a igreja. Você não foi chamado para viver as tuas realizações, principalmente financeiras e materiais. Família é outra história. Mas você foi chamado, como a Bíblia fala, como um sacerdócio santo e raça eleita, para servir a Deus. Como diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versos 5 e 9. Nós fomos chamados para isso. Ser igual a Noé. Está terminando. E vou só pular aqui para que nós terminemos. Marcos 11, que foi onde nós lemos. Jesus foi para Jerusalém. Ficar até tarde é ir para Jerusalém. Quem foi chamado de fato não se importa em ir para Jerusalém. Quem reconhece a voz do Senhor não se importa. Na ocasião, ir para Jerusalém significava perigo. Só que Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8, que nós fomos chamados não só para participar da nova Jerusalém que desce do céu, mas dessa Jerusalém aqui também. Nós fomos chamados não para participar somente das glórias de Cristo, mas dos sofrimentos de Cristo também. Tem muita gente tentando encurtar o caminho. Tem muita gente tentando fazer o contrário do que está escrito.
aquele que quer vir após mim. Você quer ir após Cristo? Dia após dia, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, que é sinal de sofrimento, e luta. E siga Jesus. As multidões não foram até Jerusalém. As multidões desistiram, pararam. Só que essa Jerusalém, nova Jerusalém que virá do céu, poucos entrarão. Porque poucos estão querendo entrar nesta Jerusalém também, na luta cristã, nas dificuldades, por seguir verdadeiramente a Cristo, porque a Bíblia diz que, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, seguir a Cristo verdadeiramente, sofreremos perseguições. A Jerusalém das dificuldades muitos estão rejeitando, porém também não entrarão na Jerusalém que desce do céu. Então, fica até tarde. Aguenta um pouco mais, aquele que há de vir virá e não tardará. Deus não esqueceu de você. Amém. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.